noite a todos, eu sou a Leia e eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 9, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade e a doçura, escrita pelo Espírito de Lázaro. Enquanto estivermos conversando, vamos pedir a Jesus que esteja conosco, nosso Jesus, que possa nos conceder sabedoria para a compreensão de seus ensinamentos, que Jesus esteja em nossa casa, pacificando o nosso ambiente, trazendo paz e luz para o nosso lar, para os nossos corações. Que Jesus possa nos abraçar nesse momento, serenar o nosso coração, nos aquietarmos, para que nós possamos entender o sentido da palavra afabilidade e doçura. O que seria afabilidade? Afabilidade é o ser cortês, ser gentil. E doçura é ser brando, ser gentil também. Na verdade, essas duas virtudes, elas se confundem e caminham as duas para o amor e caminham juntas para a caridade. Diz Espírito de Lázaro no Evangelho, eu não vou ler o Evangelho, mas eu acho importante citar algumas passagens, porque assim estudamos juntos. Então, o Espírito de Lázaro diz que a educação e a vida mundana, a educação do lar, e a vida mundana, podem dar ao homem o verniz dessas qualidades, que disfarça as deformidades ocultas. É aquele lobo vestido, o cordeiro vestido de lobo, na verdade, não é? Então, muitas vezes, a gente tem sentimentos mundanos e, às vezes, as situações do mundo exigem que esses sentimentos mundanos se aflorem, mesmo sabendo que não são corretos. Quantas vezes nós precisamos nos adequar diante das situações do mundo e expressar cólera, rancor, deixar de ser afáveis e deixar de ser brandos para que nós possamos nos encaixar no ambiente em que estamos, mesmo sabendo que isso seria errado. E quantas vezes essas situações mundanas nos levaram inconscientes, sem saber, na verdade sem sentir que estaríamos errados, a ter atitudes impensadas de tirania, de falta de educação, de falta de afabilidade, de falta de doçura. Para que nós, através dessas atitudes impensadas, anticristãs, conseguíssemos alguma coisa. Se nós analisarmos os nossos dias, de uma semana para cá, nós podemos até nos reconhecer muitas vezes diante dessas atitudes anticristãs, menos cristãs. Quantas vezes elevamos a nossa voz de uma forma ríspida? Quantas vezes fomos intolerantes para responder a alguém, sem paciência nenhuma, às vezes sem educação? Quantas vezes deixamos de responder às perguntas dos nossos filhos porque estávamos cansados, agoniados, ocupados de alguma forma e deixamos aquele momento precioso passar? Quantas vezes fomos ríspidos com os nossos pais, com nosso esposo, com os nossos amigos, por pura falta de paciência, por falta de caridade, por falta de afabilidade, por falta de doçura, por falta de brandura. Lázaro nos diz que muitas vezes essas deformidades ocultas se afloram por falta de vigilância. E isso é muito importante. Essa máxima de orar e vigiar não é apenas uma frase bonita, mas é um mandamento de vida. Se nós deixamos nos levar por essas situações mundanas, nós vamos cada vez ficar mais presos nesse redemoinho, de materialidade. E vamos deixar de ser a nossa essência cristã vai deixar de existir. Porque nós vamos estar fazendo parte do mundo. É preciso que nós oremos, pedindo ajuda à espiritualidade superior e nos colocando diante de Jesus com toda a nossa pequenez. Senhor, eu não consigo, sou pequena demais, me ajuda. Me ajuda a viver essa situação, me ajuda a vencer essa dificuldade, me ajuda a ser brando. Jesus, manso e humilde de coração, faça do seu coração, do meu coração, semelhante ao vosso, como diz, E muitas vezes, devido à nossa invigilância,
nós acarretamos dívidas muito grandes para nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso processo reencarnatório. Às vezes, através de uma simples palavra, deixamos de cultivar uma amizade. Às vezes, por uma simples palavra, nós afastamos os nossos filhos de perto de nós. Às vezes, destruímos lares, né, casamentos, por uma simples palavra impensada, ríspida e tirana. Por outro lado, também há outras situações. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelo orgulho, né, de impor a nossa opinião, de se reconhecer correto sempre, de não se reconhecer errado. E nas mais das vezes, nós perdemos muitos relacionamentos profissionais, né, familiares, porque não temos paciência nem tolerância para conversar e entender o ponto de vista do outro. Esse orar e vigiar, então, é uma máxima de vida, é uma conduta cristã que nos ajuda e muito no nosso processo reencarnatório. E Lázaro continua nos explicando que o mundo está cheio dessas pessoas de exterior benigno, mas verdadeiros tiranos domésticos. Usam de tirania com quem conseguem subjugar. E o pior de tudo, são detestados. Isso é muito triste, não é? Às vezes a gente vê pessoas num ambiente religioso, né, dentro de um centro espírita, dentro da igreja, com comportamento benigno, com comportamento assim de admirável. Mas quando entram em casa, se transformam. Porque ali existem pessoas que eles conseguem subjugar. Né? Pessoas que são subalternas à autoridade desse outro. E quantas vezes, né? Quantas vezes a gente visita lares que foram completamente dizimados por espíritos tiranos, muitas vezes espíritos devotados a alguma religião, mas que chegam em casa e se transformam completamente, a ponto de destruir a sua própria casa. Então, esse comportamento, muitas vezes, são daqueles espíritos que se deixam levar, né, pelo mundo, por esse sistema materialista do mundo. E são espíritos impensados e invigilantes. Por isso a gente sempre diz, né, cuidado, toma cuidado, porque nós precisamos fazer parte do mundo. Não podemos ser espíritos retirantes, né, que abandonamos de repente a nossa causa e nos acomodamos. Fazer um intervalo aqui no nosso comentário. E uma vez eu até contei, acho que já contei várias vezes, que eu escutei de uma pessoa assim, eu nunca vou querer ser espírita, porque o espírita sofre demais. Não tem espírita que não tenha problema. E eu fiquei pensando nesse comentário e pensei assim no dia, nossa, mas é verdade, né? Não tem espírita que não passe por provações. E a gente vê pessoas tão acomodadas, tão tranquilas na vida. Mas se você for analisar um pouco mais, essas pessoas tranquilas, acomodadas, são pessoas que realmente estão acomodadas na vida, né? Que estão deixando esse processo reencarnatório passar ao léu. Vivem por viver, mas não têm o objetivo de vida. Não têm o objetivo de se tornar uma pessoa melhor. Não tem nem sequer noção de que está fazendo parte do processo evolutivo. São espíritos que a gente diz, espíritos ainda crianças, né? Que não tem muita noção do que é a vida. Viver por viver, todo mundo vive. Mas o importante é saber viver, saber valorizar o momento que estamos passando agora, saber que temos responsabilidade com as pessoas que Deus colocou para caminhar conosco, saber que somos cartas que Jesus endereça à humanidade e tudo aquilo que está grafado nessa carta são as nossas condutas, né? Os nossos pensamentos, nossas palavras. Eis a nossa responsabilidade diante do mundo. Continuando aqui a estudar Lázaro, Lázaro diz assim, que muitas vezes nós até conseguimos enganar os homens,
mas nunca conseguimos enganar a Deus. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de vítima, né? Eu não consegui calar. Foi impossível não falar nada diante daquela situação. Eu me justifico, né? Justifico a minha conduta diante de uma situação do mundo. Outras vezes eu digo, mas como? Eu não estou suportando mais, eu sou humana, eu precisava gritar, eu precisava blasfemar, eu precisava agir daquela forma. De novo, uma justificativa mundana. E às vezes a gente diz assim, não, mas é que dentro do centro espírita existem espíritos que me acolhem, que me ajudam. Lá é mais fácil de ser brando, é mais fácil de ser benigno. Mas esses mesmos espíritos caminham conosco e estão em qualquer lugar. Na nossa casa, no nosso ambiente profissional, em qualquer lugar. Então, não tem desculpa. Na verdade, não é a influência dos espíritos que nos modificam, que fazem com que a nossa conduta seja afável e branda, ou ríspida e rude. Somos nós mesmos. Não podemos atribuir as nossas atitudes aos espíritos. Os espíritos estão aí para nos ensinar, para nos socorrer, para nos ajudar, para nos orientar. Mas a decisão é nossa. O livre-arbítrio de como agir, do que falar, do que pensar, é nosso. E muitos outros dizem assim, não, mas eu estou passando por uma fase que estou assim me sentindo obsediado. Tem alguém comigo que me faz falar essas coisas, que me faz agir assim. Ninguém te faz agir assim se você não quer. Nós somos obsediados se permitirmos sermos obsediados. A vida é uma questão de sintonia. Se eu quero fazer parte de uma paisagem bonita, eu procuro um lugar bonito. Se eu quero ir para um lugar feio, eu vou para um lugar feio. Se eu quero estar no céu, eu vou para o céu. Se eu quero estar no lugar menos pior, mais pior, né? Se eu quero ir para um umbral, eu vou para um umbral. Tudo é sintonia. E tudo é minha decisão. Não é a decisão do espírito fulano de tal, do espírito ciclano de tal. Nós fazemos a nossa vida. Nós compomos a nossa sintonia de vida. A nossa sinfonia de vida. Somos felizes se assim o desejarmos. Aí muitas vezes a gente se põe a pensar, né? Nossa, mas é impossível, gente, fazer parte desse mundo tão difícil, com tantas tentações, né? Ser uma pessoa cristã é muito difícil. Sim, é muito difícil, é por isso que estamos aqui. Estamos numa escola para aprendermos todas as lições a que viemos aprender. Então é preciso que nós cultivemos esse espírito de perseverança. É preciso que nós cultivemos esse espírito de boa vontade, de ser uma pessoa melhor a cada dia. A vida palpita a todo momento. E Jesus nos convida a fazer parte dessa vida a todo momento. Nós somos os cristãos de última hora, né? Somos os cristãos chamados a servir em qualquer lugar. E precisamos ter essa consciência da nossa responsabilidade, da responsabilidade de nossas atitudes, palavras e pensamentos. Eu li uma passagem no livro dos Médiuns que diz assim: a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. E no livro Missionários da Luz: se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. É isso. Se nós não desejarmos estar, né, junto da espiritualidade superior, não vamos estar. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras precisam mudar hoje. Não é amanhã, não é depois, mas é hoje, a partir de agora. Eu li também uma mensagem muito bonita que diz assim: se eu não quiser mudar por mim, porque acho que não sou capaz, então vamos tentar mudar por aqueles a quem dizemos amar.
Se você achar que agora não é a hora, talvez amanhã, pode ser tarde demais. Nós não somos donos da nossa própria vida. E amanhã pode ser muito tarde para ser brando, para ser afável, para ser cristão. Que Jesus possa fazer morada no seu coração, na sua casa, na sua vida. E que nós possamos, de uma forma ou de outra, amanhecer todos os dias e imaginar que o Senhor está nos dando uma grande oportunidade de ser uma pessoa melhor, afável, brando, cristão. Muita paz em Jesus.